Começamos mais um Da Palavra ao Coração e prometemos e cumprimos. Irmã Daniela está aqui, vai ser entrevistada, muitas perguntas aqui que vocês fizeram, mas antes de iniciarmos, lembro você, por favor, compartilha já esse link com seus amigos, com seus primos, com a sua avó, todo mundo assistindo. E aí você pode também acionar o sininho e todas as vezes que a gente atualizar conteúdo aqui no nosso canal, você vai ser lembrado. Mas, Neilson, passo a palavra para você, meu amigo. Hoje o nosso tema é um tema muito interessante também, como todos, né? Todos os temas do nosso quadro da Palavra ao Coração têm sido temas que você tem pedido, você tem solicitado nas redes sociais ou pessoalmente, tem pedido a gente sabe que precisa responder algumas perguntas e esse quadro é um quadro excelente para isso. Hoje nós vamos falar sobre variação de humor, mudança de humor. Eu tenho certeza que todos nós passamos por problemas nesse sentido. Aqui no Ceará a gente gosta de dizer que a pessoa quando tem variação de humor ela é de lua. Não, fulano é de lua, né? De manhã ele está sorridente, à tarde ele está com raiva, daqui a pouco ele fica sorridente de novo, é de lua. Então hoje nós vamos abordar temas nesse sentido e creio que nós vamos esclarecer muitas coisas em nome de Jesus. É isso aí, eu tenho mudança de humor quando sinto fome, Neilson. Então eu acho que... E o sono. Comer resolve, né? Comer resolve, né? Pastor, irmã Daniela, por favor aí, para poder nós iniciarmos o nosso quadro de hoje. Que bom, prazer estarmos aqui nesse programa da Palavra ao Coração e vai ser um prazer poder contribuir com esse tema. Que bom a gente falar um pouquinho sobre variação de humor. E quem não tem variação de humor, né? Acho que todo mundo tem. Todo mundo tem a hora que é um pouquinho de lua, como disse o Neilson. Então vai ser muito bom e edificante esse tempo com a gente. Fica até o final. Legal, hoje eu creio que a gente vai sair daqui com muito entendimento nessa área. Vamos começar? Sim. Pode ser, Neilson? Ok. Irmã Daniela, deixa eu iniciar com a senhora. O convidado está aqui, né? Então aproveitar a irmã Daniela aqui com a gente. Tem muita gente que diz que está tudo bem ter variação de humor nesse tempo, mas está mesmo? Tem algum ponto que eu sei que passei da conta na questão de variação de humor? Sim, então são duas perguntas, né? E realmente, como vocês estavam dizendo, todos nós temos variação de humor. Então, por que somente nesse tempo não termos? Então, realmente, esse é um tempo novo que temos vivido, né? E se a variação de humor ela ocorre por vários fatores, né? Então, como o filho falou, se sente fome, quando está com fome tem a variação de humor. Outros, quando estão estressados, também têm a variação de humor. Sabemos que pessoas que dormem pouco também têm o seu humor alterado. Nós, mulheres, também passamos mensalmente por alterações hormonais, em virtude do nosso ciclo, e, em virtude disso, temos alterações de humor. A mulher, quando chega na menopausa, também pela queda hormonal, ela tem alteração de humor. Então, nesse tempo, seria até estranho não termos nenhuma variação, porque é um tempo novo, é um tempo desafiador, é um tempo que, de repente, tudo mudou. O mundo parou, né? De repente, estávamos num ritmo frenético, com nossas atividades, nossa rotina normal acontecendo, e fomos obrigados a nos isolarmos. Fomos limitados na nossa liberdade de ir, de vir. Tivemos nossos hábitos, de repente, transformados. Aqueles que iam e vinham do trabalho tiveram que agora estar trabalhando home office. E, de repente, trabalhar dentro de casa para alguns não está sendo fácil. Você tem que dividir ali também para ensinar a tarefa de criança. Isso, e as crianças começam a ficar agitadas porque querem a atenção do pai e da mãe, não entendem que eles estão ali trabalhando. Então, você não está focado unicamente no seu trabalho e isso acaba afetando também o seu humor, né? Você vai se irritando mais, você vai se agitando mais, você desconcentra, né? Então, tem alterações. Fora tudo isso, outras pessoas tiveram perdas.
né? Então, é um tempo que estamos vivendo de perdas econômicas, de perdas de trabalho. Outros estão perdendo seus familiares, né? Outros estão preocupados com os familiares que não podem ser visitados. Então, veja só o tanto de impactos, né? E sem contar que Deus não nos fez com a estrutura para vivermos isolados. Nós somos seres relacionais e é em relacionamento que nós vamos tendo uma vida saudável, né? Então, estarmos isolados, estarmos privados do nosso dia a dia comum, do nosso relacionamento comum, do nosso trabalho, tudo isso vai nos afetando e vai variando o nosso humor. Então, é sim normal até certo ponto ter essas variações de humor. Agora, a outra pergunta Como é saber? até que ponto, né? Esse aí é um desafio, né? Porque uma das coisas que você que fez essa pergunta pode perceber é como é que as pessoas que estão junto com você, se relacionando com você, o que é que elas estão dizendo a respeito do seu humor. Essa variação de humor, ela está afetando o seu relacionamento dentro de casa? Né? Você está tendo comportamentos totalmente diferentes no tratamento com seus filhos, no tratamento com a sua esposa, esposo, os pais, né? Então, o que as pessoas têm observado a respeito dessa variação de humor? O que elas têm dito para você? E o que você mesmo tem percebido? Então, quando isso começa a afetar os relacionamentos, a comunicação, é um sinal para você, não é? Como eu disse, é natural que esteja acontecendo, mas se a intensidade dessa variação de humor e a quantidade é todo dia, é toda hora, é todo momento, então é um alerta para que você pare, perceba, né, o que está me afetando nesse momento. Eu estou preocupado, eu estou ansioso, estou temeroso. Então, olhe, se observe, se autoanalise e expresse também o que você está sentindo. Né? Porque é uma forma de ir percebendo quando você está saindo dos limites. Eu acho que as pessoas que estão ao nosso redor são quem melhor podem nos informar quando está excedendo, né? Porque, como nós dissemos, a variação do humor ela vai acontecer de forma pontual, por alguma situação, né? Mas constantemente, todos os dias, em todo momento, é um sinal de alerta. Ok. Isso é uma questão interessante, porque complicado é quando o humor varia sem motivo para variar. O humor, quando varia com motivo de ter variado, como você bem disse aí, a pessoa perde o emprego, falece uma pessoa da família, há um revés, compra um carro novo, compra uma casa nova, é natural que o humor dessa pessoa varie. Se não variar, aí é que nós vamos estar preocupados de não ter variado e uma pessoa ter um humor completamente retilíneo em situações bem adversas, bem diferentes. Então, é normal. Difícil é quando... problema é quando o humor varia sem ter uma razão, sem ter um motivo fácil ou aparente que esse humor tenha variado, né? Na verdade, sempre haverá uma razão, só que nem sempre essa razão é comunicada. Às vezes ela não é conhecida da própria pessoa que está com o humor alterado, outras vezes essa pessoa não expressa o que ela está sentindo. Então, quem está próximo é melhor para perceber, e uma forma de ajudar é você perguntar: o que você está sentindo? Estou percebendo que você falou dessa maneira diferente, de forma mais ríspida. Está acontecendo alguma coisa? Está preocupado com alguma coisa? Né? Então, isso você vai ajudando o outro a expressar os seus sentimentos, porque às vezes a gente responde com agressividade, com uma rispidez, mas a gente não expressa o que a gente está sentindo. A gente só reage. Maravilha. Pode se tornar uma doença, pastor, essa variação? Na verdade, pode ser um sintoma de uma patologia, sim, né? A ausência de variação de humor não é saudável, e a variação de humor, como a Daniele colocou, quando ela
ela não há uma razão aparente, ela tem uma frequência muito grande de acontecer. Ali também pode estar apontando por uma patologia, não é, Dani? E aí o problema é o quê? É o reconhecimento, a dificuldade de eu reconhecer que isso está acontecendo comigo. E a minha dificuldade de me abrir a um tratamento adequado. E aí eu passo a viver uma vida de extrema dificuldade na qualidade de bem-estar por conta dessas variações de humor e afetar os meus relacionamentos. E aí o que é muito comum acontecer é as pessoas dizerem o seguinte: eu não sou louco. Mas não é isso que está se dizendo, não é? E elas não se abrem para poder se abrir para um tratamento, para uma medicação que vai ajudar ela a melhorar a sua qualidade de vida. Tá, então a variação ela está ligada à bipolaridade ou é uma questão circunstancial? Pronto. São coisas distintas, né? Como nós dissemos, podemos ter variações de humor, mas a bipolaridade é um transtorno afetivo que se expressa, é caracterizado de que forma? Existem dois polos. Uma hora a pessoa está aparentemente extremamente bem, alegre, eufórica, agitada. Outro momento, ela vai para um outro polo, de extrema apatia, tristeza e depressão. Isso pode durar semanas ou meses. Então, o que vai diferenciar a variação do humor do transtorno bipolar é principalmente a intensidade e a quantidade. Porque a variação do humor, você, como o filho disse, você está com fome, alterou o humor naquele momento, mas você se alimentou, resolveu. Você dormiu um pouco mais, também já ficou melhor. Você expressou o que você estava sentindo, e aí depois passa. Então, é algo pontual. Já o transtorno bipolar, que é importante também que se diga que é importante ser diagnosticado por um profissional da medicina ou psiquiatra, né? Para que não taxemos alguém como aquela pessoa é bipolar, rotular a pessoa, né? Mas o transtorno bipolar, ele compromete, né, a cognição, o comportamento, né, e o humor. Então, ele é afetado em vários aspectos. Além da alteração do humor, os pensamentos são afetados, os comportamentos, a pessoa tem comportamentos compulsivos de compra. Em algumas pessoas tem a hipersexualidade, né, na grande maioria dos casos. Então, são vários sintomas juntos, né, para que possa ser diagnosticado como um transtorno bipolar. E é interessante isso que a Dani colocou também, de a gente ter cuidado para não estar taxando as pessoas. A gente percebe muito isso. Pessoas que menosprezam, dizem que isso não existe, e pessoas que, por qualquer coisa, a variação já começa a identificar uma pessoa, ela tem transtorno bipolar. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Não podemos estar fazendo isso. Outra coisa muito comum em nossos dias, a depressão. A depressão, rapidinho, fulano está com depressão. Gente, quando a gente faz isso, a gente acaba desprezando os verdadeiros casos de depressão. Porque quando a gente chama tudo de depressão, no final nada é depressão, né? Eu sei que, infelizmente, muitas vezes a depressão tem sido incorretamente diagnosticada, porque nós, seres humanos, é normal nós passarmos por tristezas profundas, né? E uma tristeza profunda, muitas vezes, é confundida com depressão, né? Então, precisamos ter muito cuidado com isso, fazer essas diferenças, porque não é saudável para a pessoa que está com aquele sofrimento, né? Seja uma depressão de fato, ou seja uma falsa depressão, né, acusada, como hoje chamamos de depressão que não é, ou seja uma bipolaridade e até uma pessoa que tenha ou não tenha esse transtorno. Vocês podem falar um pouco a respeito disso, porque a gente já viu aqui que a pessoa ter variação de humor é normal. Como é que eu trato isso? A pessoa varia muito de humor, mas ela não tem uma doença, é uma variação.
Vocês já colocaram muito bem colocado, a irmã Daniela colocou muito bem, que é perguntar o que você está sentindo, né? Começar por aí, esvaziando o coração. Mas quando se torna já realmente algo que beira a doença, ou que já é realmente a doença, como tratar isso? Esse tratamento, ele é medicamentoso? Como é que... Você pode falar um pouco sobre isso? Sim, é importante que essa pessoa seja acompanhada por um profissional, um médico, um psiquiatra. Há o tratamento medicamentoso, é sugerido também a terapia, e como nós conhecemos a palavra de Deus, nós recomendamos também o aconselhamento bíblico. Nós já acompanhamos pessoas com transtorno bipolar, e é importante também frisar isso. É alguém que padece de um transtorno, ela não é bipolar, porque às vezes a gente rotula a pessoa como se a identidade dela fosse a doença. E não, ela é alguém com um transtorno, com um padecimento emocional. E ela sofre bem mais do que, inclusive, a família, os amigos. O sofrimento maior é para quem padece. Então, é importante, né, a família ajudar, conscientizar na importância de procurar ajuda, porque é difícil, né, a própria pessoa reconhecer que precisa da ajuda. E, por isso, a igreja tem um papel importante de chegar com a palavra, de chegar com o aconselhamento, né? E a família também, né? Então, para que isso não se agrave, para que não sejam recorrentes, como a gente chama, as crises, né? Porque isso vai comprometendo vários aspectos na vida da pessoa, os relacionamentos, né? Porque ela tem mudanças bruscas de humor, às vezes, como você citou, para quem está de fora, sem razão aparente, né? Há um comprometimento no trabalho, há um comprometimento nas finanças. Quando a pessoa está na fase eufórica, ela compra compulsivamente, então ela prejudica as finanças no lar, né? Quando ela está na fase depressiva, ela não consegue, né, ter energia e forças para exercer suas atividades, para cuidar dos filhos, para cuidar da casa. Então, é alguém que precisa ser acompanhado de perto. E, pela palavra de Deus, nós entendemos que essa pessoa ela vai encontrar esperança para aquele padecimento, né? Em muitos casos, a gente vê que o enfrentamento e o lidar com esse transtorno fica bem mais fácil quando a pessoa é acompanhada pelo aconselhamento bíblico. Irmã Daniele, eu tenho ouvido de algumas pessoas, principalmente dos jovens, nesse período de quarentena, eles compartilhando acerca de um déficit de atenção. E muitos até dizem o seguinte: não, eu acho que eu estou sofrendo de transtorno de déficit de atenção. E, às vezes, eles não conseguem diferenciar as duas coisas. Eles antecipam logo um diagnóstico: não, estou sofrendo com um transtorno de déficit de atenção. Acho que vale a pena a gente poder falar um pouquinho sobre esse assunto, pode ser? Verdade. Pode ser, irmã Daniela? Muitos problemas de autodiagnóstico, é verdade. E aí, assim, como eu posso separar se realmente eu tenho um transtorno de déficit de atenção ou se é por conta dessa variação mesmo, de todo o contexto social que a gente está vivendo, que está acabando dificultando essa atenção maior dentro de casa, tanto profissional quanto na questão de estudo e tal. E, aliás, filho, a meninada, né? Os adolescentes e os jovens, alguns têm dito assim: não, está muito complicado essa época para mim de culto online, porque eu não consigo me concentrar, então não dá para eu assistir. Eu gosto do culto presencial, porque eu perco a atenção muito rapidamente, porque eu tenho TDAH, que é transtorno de déficit de atenção e tal. Então, é muito interessante falar sobre isso também. Quer dizer, me distrair, eu tenho TDAH, quer dizer, eu tenho transtorno de déficit de atenção. E aí, desculpa, quando chega, por exemplo, no final do dia, e aí vê que não conseguiu dedicar uma atenção suficiente, e aí faz um pesar, que coloca ali na balança que, não, eu não cumpri o que eu devia ter cumprido, né, durante o dia, e aí no final do dia está com o humor completamente variado. O que a gente poderia colocar sobre isso? Eu acredito que também a gente pode perceber nisso, filho, Neibson, Dani, é o seguinte: a alta carga de estresse, ansiedade
e falta de uma rotina na sua ordem do dia, isso com certeza vai prejudicar a sua atenção. Se você não tem uma ordem prévia do que você quer fazer naquele dia, e você já está sobre um estado de pressão, de estresse, de ansiedade pelo cenário que nós estamos vivendo, e isso vai fazer com que você rapidamente se distraia e você não foque naquilo que você precisa fazer naquele momento. E aí, acaba o dia, você olha para trás e você percebeu que não produziu. Você não gerou resultados. E aí você se sente mal, porque foi um dia inteiro sem que você tivesse conseguido caminhar. E com isso, a tua mente está extremamente acelerada, ocupada, e você não consegue produzir nada, gastando muita energia. E aí você pode começar a chamar de TDAH, o que na verdade é algo que você precisa aquietar o seu coração, aquietar os seus pensamentos, né? Trabalhar questões de meditação na palavra, tudo isso traz você a acalmar e centralizar. Planejar como vai ser o meu dia. Antecipar o dia. Isso, tudo isso de alguma forma vai contribuir para aqueles falsos autodiagnósticos de TDAH. Né? Sim, porque nesse momento todos nós estamos conectados, né? De uma forma, acredito que maior, né? O tempo maior de conexão virtual. Então, existem estudos que mostram que aqueles que passam muito tempo à frente, né, das redes sociais, usando as tecnologias, isso gera um cansaço mental. Né? Então, a sua atenção ela é difusa, você não consegue focar, você não consegue concentrar, porque você passou o dia, quando você foi perceber, 5 horas conectado. Cansaço visual. Sim. E aí Há tem uma as interferências fadiga. ali dentro E é da família. interessante muito isso. A sua atenção é difusa, né? Como disse a Dani. Isso é extremamente importante. A internet, ela é difusa. Né? Ela é construída assim, esse nosso meio digital. Então você está aqui vendo algum vídeo e chega uma notificação e aí de repente você para aquele vídeo, já sai para ver aquela notificação e nessa questão você quer tudo muito rápido, quer um vídeo de 3 minutos, você não quer ler um livro maior, você quer em 2 parágrafos conseguir entender tudo o que está acontecendo no Brasil. Então qualquer coisa que exija um pouco mais de tempo seu, você desconcentra. E aí você quer dizer que isso é TDAH. Na verdade, perfeita essa questão da atenção difusa mesmo do ambiente digital, não é, Dani? E a gente acaba auto-sabotando o que a gente deveria fazer, né? A gente, por exemplo, se deveríamos dedicar um tempo específico, por exemplo, meu filho está estudando em casa, né? Então, se no normal ele teria que estar numa sala de aula 7h30 da manhã até, por exemplo, às 11 horas, então se ele pode, né? Estou falando Isaac como exemplo, ele pode auto-sabotar o tempo que ele deveria estar estudando e ele reduzir aquele tempo. E aí, não, as aulas são gravadas, então eu vou quebrar aquela aula ali 20 minutinhos, depois eu deixo e assisto o restante no final do dia. Então você começa a auto-sabotar a sua rotina diária. Então talvez fosse interessante, como o senhor falou, você antecipar o seu dia e você manter a sua rotina. Né? E aí, assim, eu já ouvi também de mães, sabe, Daniela, afirmando isso. Não, eu acho que eu estou com TDAH. E aí, às vezes, ela não entende que ela está dentro de casa, está trabalhando em home office, está na rotina familiar, os filhos estão em casa. E, às vezes, ela tem a dificuldade de ter uma atenção maior ali, né? Não só o que já foi pontuado, a questão da internet, mas também a questão familiar mesmo, da rotina, da dificuldade, né? Várias distrações, né, e ruídos Eu, por exemplo, que te despertam a atenção para outro foco. Eu sei que se eu iniciar o meu devocional, um exemplo, meu devocional às 7h30, 8 horas da manhã, toda a casa vai estar acordada. Então acaba tendo uma dificuldade ali de concentração, de atenção. Então eu tentei iniciar o meu dia mais cedo, onde eu possa ter um pouco mais tempo ali com atenção mais dedicada. Né? Então, todo mundo dormindo ainda, então você consegue ter uma atenção focada. Né? Então eu acredito que essa antecipação ela é... sem distrações. Vamos para mais uma pergunta. Essa daqui é muito interessante. E aí eu acho que trata bem a questão de filhos, né? Como a gente comentou agora. Meu filho tem variações de humor. Como eu posso lidar e ajudá-lo a entender o que está acontecendo e a superar isso?
Essa é uma pergunta que vai resumir muitas das coisas que nós estamos conversando aqui. Mas eu não sei que filho é esse. Eu não sei se esse filho é um filho de 2 anos, de 5 anos, de 10 anos, de 15 anos. Eu não sei se é um filho casado. Eu não sei se é um filho que mora, mas já tem mais de 30 anos. Vai variar muito de acordo com a faixa etária. Vai variar muito de acordo com o ambiente que ele está vivendo. Por exemplo, você vai se identificar com isso que eu vou falar agora. O que as crianças de hoje estão vivendo? Muito disso que a Dani falou isso. Nessa exposição digital, ela tem capturado a mente das crianças, mas não tem capturado de uma maneira produtiva. Não tem capturado de uma forma que isso faça crescer. Essa captura de mente que as redes sociais, que o YouTube, né, que os joguinhos estão fazendo com as crianças, varia o humor delas completamente. Por exemplo, se você tem filhos na idade entre 2 anos e 12, 13 anos de idade, e você entregou para ele a babá eletrônica, que é o seu smartphone, ou iPad, ou qualquer eletrônico na mão dele ou dela, para que ele fique caladinho ali enquanto você conversa com alguém ou faz alguma coisa, de fato, essa criança vai estar calada por um tempo. Agora, experimenta tirar dela o celular ou o iPad, o que vai acontecer? Ela se torna extremamente ríspida. Essa criança, quando você chega perto dela para tirar aquele aparelho, ou para dizer que vai colocar um limite, ela já te trata mal imediatamente, ela nem sabe por quê, porque a mente dela foi capturada. Ela está completamente imersa naquele joguinho ou naquele videozinho, o humor varia imediatamente. Isso é uma realidade, é uma coisa que precisa trocar. Se você quer saber como tratar isso em relação ao seu filho ou filha, se está nessa idade, comece a regrar. Comece a regrar o tempo, né? O pastor Hernani Santos, num dos seminários que ele esteve aqui, deu para a gente, ele disse que existe uma luz que brilha nos smartphones, que é uma luz azul, e até 2 anos de idade, ela não deve ter contato algum, senão ela vai fazer um dano cerebral terrível. Ela vai idiotizar as crianças. As crianças vão começar a ter dificuldade de assimilar a questão cognitiva. A gente pensa que elas vão ficar mais inteligentes, mas não vão. E isso varia o humor imediatamente. Agora, se nós estamos falando de uma criança, ou de um jovem, né, de um adolescente, naquela janelinha 14, 17, aí a configuração muda. Porque a variação de humor, ela é naturalmente da ebulição dos muitos hormônios que tem na vida daquela criança. E entra o limite também, né, Nibs? O limite do uso, porque essa mesma luz, ela vai afetar a qualidade do sono, né? E vai fazer com que o teu adolescente ou você mesmo vá dormindo cada vez mais tarde. Você vai encurtar o teu tempo de sono, isso vai afetar a sua saúde, vai afetar o seu humor. A gente, quando os meus filhos eram pequenos, a gente fez isso lá em casa. A gente limitou. Eu comecei a dar celular para eles na idade de escola mais velhos um pouco, depois de 10 anos de idade, para poder me comunicar com eles, mas o celular não era smartphone. Tudo bem que na época que eles eram adolescentes, crianças, não existiam esses smartphones que existem hoje. A diversão era o snacks. Era outro tipo de diversão. Tetris. Mas eu fui dando telefones para eles para me comunicar. E quando chegou a fase dos smartphones, a fase do computador, eu fui limitando isso. Eles não podiam assistir todo o programa de TV, eles não assistiam todo o desenho e todo o filme, não. Para eles assistirem qualquer coisa, eu assistia antes, eu e Rochelle assistíamos antes. E isso impactava muito o humor deles, a gente sabia disso. Quando a gente liberava e tentava restringir, o humor deles mudava completamente. Até que eles entraram na janela 14, 17. Essa janela, ela tem algo assim que a gente não consegue entender direito. São questões hormonais e eles tomam atitudes de variação de humor que às vezes é maior do que eles. Eles nem sabem por que estão sendo grosseiros ou por que estão tendo aqueles rompantes. E nós precisamos ter sensibilidade para isso como pais. Então, uma forma de você ajudar... da explosão dos hormônios, né? Perfeito. Uma forma de ajudar é orando muito pelos seus filhos. Ore pelos seus filhos para que o Senhor
coloque termo, né? Acalme a tempestade dos hormônios aí, acalme, para que ele possa estar centrado, ele ou ela possa estar centrados, mas segure no dente. Eu gosto de dizer essa frase, essa expressão, segure no dente. Seu filho provavelmente durante esse período vai dizer para você que ele odeia. Ele vai dizer para você que não, ele espera fazer 18 anos. Essa frase é clássica. Eu vou fazer 18 anos, quando eu fizer 18 anos eu vou embora. Nunca mais eu vou ver você. Olhe para mim, é mentira isso. Isso aí são os hormônios, junto com a falta de limites que eles têm, que está provocando tudo isso. Segure no dente, porque essa fase vai passar. Então, em todas as fases, ore muito. Mas se ele for menor, regre. Crianças, jovens, adolescentes precisam, necessitam desesperadamente de regras. Se você não der isso a eles, vai ter outro sentimento por trás que eles não vão saber disso. É o sentimento de frustração, porque eles queriam limites para poder crescer. Nós somos assim. Nós queremos um Pai, que é Deus, que nos dê limites para que nós possamos crescer muito mais ainda. Então ajude seu filho em oração, mas ajude seu filho também dando regras e cuidando da preciosidade, porque seus filhos são a herança do Senhor. Amém. Pois, Daniela, aproveitar a senhora aqui, ajude esse jovem cristão. Casar, eu tenho pouco tempo de casado, 15 anos de casado, né? Sou um novo casado, vocês também têm 15 anos de casado, né? Daniela, pelo amor de Deus, dá chocolate para a esposa, melhor humor? Pois é, fizeram Também que essa a loja pergunta americana aí, está aberta, né, meu irmão? Glória a Deus. Que dá a loja americana está aberta, né? E eu fazer uma parceria ali com a garota, né? Pois é, existem pesquisas que mostram que sim, né? Lá em casa, de vez em quando... Lá em casa funciona, né, amor? Lá em casa, de vez em quando, o Elias compra chocolate. Eu gosto muito de chocolate. Chocolate amargo, né, amor? Existem estudos, né, que mostram que o cacau ele libera uma substância que contribui, né, para que haja o aumento de serotonina, de dopamina, de endorfina, que são os hormônios do bem-estar, né? Então, quando essa pessoa pensou, né, talvez já deve ter feito algum teste, ou então está pensando em fazer esse teste, mas, de fato, em algumas situações, né, realmente, o chocolate dá essa sensação de bem-estar mesmo. Inclua no orçamento mensal o chocolate de casa, né? Fazer um convênio. Cuidado agora também o uso equilibrado, né, para não Verdade. acontecer de ser uma compulsão alimentar, não virar uma Daniela, compulsão. inclusive, eu quero dizer quando é que eu sei que eu tenho que comprar chocolate. É quando eu dou bom dia e a Rochelle pergunta por quê. Eu digo assim, ô meu amor, bom dia. Ela, por quê? Eu já sei que eu tenho que comprar. Porque faltou chocolate. Só faltou chocolate no tempo certo. Aí eu tenho que comprar para poder resolver isso aí. Agora a grande dificuldade é como manter o equilíbrio emocional. E aí, como manter esse equilíbrio emocional? Eu sou uma pessoa introvertida e extrovertida. E aí, por exemplo, para eu manter o equilíbrio emocional, eu preciso de 2 tempos diferentes. Eu preciso de tempo a sós e tempo com outras pessoas. Então, a sociabilidade e o tempo a sós, eles são extremamente importantes para o meu equilíbrio emocional. Então, eu não posso estar exposto continuamente o meu tempo na sociabilidade e não posso estar exposto continuamente o meu tempo na solitude. Eu preciso do equilíbrio desses dois ambientes. Quem é mais extrovertido vai precisar de mais tempo se sociabilizando, mas precisa também do seu tempo de solitude. Quem é mais introvertido vai precisar de mais tempo na solitude, mas também vai precisar de tempo de sociabilidade. Outra questão muito importante do equilíbrio emocional é o desenvolvimento do fruto do Espírito na nossa vida. Que um dos aspectos do fruto do Espírito é o domínio próprio. E é extremamente importante que isso seja desenvolvido na vida do cristão, porque isso honra o Senhor. A Bíblia diz que é melhor o homem que domina a si mesmo do que aquele que conquista uma cidade, né? Então, dominar a si mesmo não é algo tão fácil. É mais fácil você
conquistar uma cidade do que dominar a si mesmo. E para você dominar a si mesmo, você não consegue pelas suas forças. Você precisa da ajuda do Espírito Santo. Uma das coisas que a gente percebe falta de equilíbrio é na dificuldade que temos, muitas vezes, de dominar a língua. Pessoas que têm desequilíbrio emocional, elas também têm dificuldade de dominar a língua. E o apóstolo Tiago também ensina muito a gente sobre isso. A gente saber dominar a língua, né? E eu creio que o domínio do equilíbrio emocional é algo também que você não tem. É algo que você precisa continuamente estar trabalhando, né? Ah, eu sou equilibrado emocionalmente. Pois continue mantendo esse equilíbrio. É que nem pedalar. Se você parar, você desequilibra, você cai. Então, o domínio, o equilíbrio emocional é algo que você precisa estar exercitando, e esse desenvolvimento do fruto do Espírito na sua vida e na minha vida. Excelente, é isso. A última pergunta aqui de hoje, né? A última pergunta, pastor, desse quadro de hoje é: sofro de ansiedade e a pior hora é à noite. Por quê e como melhorar? Pergunta interessante, né, essa. Por que à noite? Então, como nós não conhecemos essa pessoa, porque é importante conhecermos o contexto dela, o que tem contribuído, né? Então, nós vamos dar aqui algumas suposições das razões pelas quais podem estar acontecendo um pico de ansiedade à noite. Então, vamos imaginar, como ela disse, isso já é algo que ela luta já há um tempo, então não é algo específico desse período aqui de isolamento. Então, vamos imaginar que durante o dia ela está ali na sua rotina de trabalho, com muitas distrações, várias atividades. Então, ela está ali concentrada em fazer algo. Quando chega em casa à noite, é mais natural que a gente vá se recolhendo, né? Nós vamos aquietando mais, nós vamos nos preparando para o momento do sono. Então, é muito comum nesse tempo, principalmente as mulheres, ao deitarem a cabeça no travesseiro, começarem a vir pensamentos de preocupação, de inquietação, de ansiedade, né? E a ansiedade é trazer algo, antecipar algo que ainda não aconteceu. É uma apreensão interna. É você estar preocupado com aquilo que ainda pode acontecer, ainda pode vir a existir. Então, começa como? Nos pensamentos. E nesse tempo, à noite, é quando, como eu disse, você está se recolhendo. Então, é provável que essa pessoa sofra mais nesse período em virtude disso. Porque recolhe-se ali, deita a cabeça no travesseiro, mas a mente continua ligada. O corpo está pedindo repouso, mas a mente está ligada. E aí, como ajudar, né? Como você pode se observar, se ajudar também, né? Então, é importante que você comece a perceber o que eu tenho pensado durante a noite, né? O que tem me inquietado durante a noite. Geralmente, os pensamentos eles vão gerar sentimentos e os sentimentos vão gerar comportamentos. Então, tudo começa nos nossos pensamentos. E um versículo que, durante esse tempo de quarentena, tem me acompanhado, que foi o que, desde o início, assim, o Senhor falou muito forte comigo, que nós temos ouvido esses dias também com frequência, está em Lamentações 3:21. Que é: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, a dica que eu posso lhe dar: comece, durante a noite, ao invés de ter pensamentos que vão lhe inquietar, que vão lhe preocupar e que não vão mudar a realidade da sua ansiedade, comece a escrever e trazer à sua memória que coisas boas, por exemplo, neste tempo, Deus está lhe permitindo viver. Que aprendizados você está tendo, ainda que nesse momento difícil.
Que coisas novas você passou a fazer que de repente você não imaginava que faria? Lembrar de coisas que Deus já fez no seu passado, em momentos desafiadores. Escreva. O Ilquias tem até o hábito, né, de dizer e de todo dia, antes de dormir, lembrar de 3 coisas boas que aconteceram durante o dia. Então, sempre haverão motivos para agradecer. Troque a preocupação pela gratidão. Quando você começar a fazer esse exercício, que no começo não vai ser natural, você vai ver que as suas noites vão ser bem melhores, né? E você vai aquietar-se, você vai conseguir dormir melhor. Excelente dica, viu? Essa de chegar à noite e lembrar das 3 coisas, de 3 coisas, a gente já tem feito isso e tem mudado muito a história da minha casa, isso, porque realmente a ansiedade, porque à noite também é a hora de prestar conta, né, pastor? Você vai prestar conta do seu dia, então você vai lembrar daquela palavra errada que você disse, daquela atitude torta que você fez. Então a gente passou a vigiar durante o dia, para quando chegasse a noite a gente não ter que passar por isso. E à noite agora a gente trocou. Ao invés de ficar se lamentando pelo que não devia ter feito, a gente vai agradecer pelo que aconteceu de bom. E isso tem mudado a história da nossa casa. Muito bom. Maravilha. Vigiar os nossos pensamentos sempre é bom em trazer uma segurança para nossa alma, né? Sim. Para a gente encerrar, eu gostei muito de um livro que me ajudou bastante a conhecer minhas mudanças de humor, que foi o do Peter Scazzero, se não me engano, Espiritualidade Emocionalmente Saudável. Vocês indicariam alguma literatura, principalmente nesse período que a gente pode ter algumas pessoas com um pouquinho mais de tempo e poder ler também? Sim. Espiritualidade Emocionalmente Saudável é uma leitura recomendável. Você que é líder, o Líder Emocionalmente Saudável também é uma excelente leitura para esse tempo e tenho certeza que vai ajudar muito você. Tem um outro livro também que vai ajudar você a se conhecer melhor, Temperamentos Transformados pelo Espírito Santo, que também tenho certeza que também vai ser bem útil para você. E tem uma Mentalidade Transformada também, que é muito bom. O autor Eu conheço esse autor. É amigo meu. Glória Excelente, a Deus. se não leu, leia. Excelente livro. E aumente suas gotas de leitura bíblica, né? Onde você pode estar sempre alimentando seu coração. Minha leitura bíblica nessa quarentena, ela é maior do que a minha leitura antes da quarentena. Minha porção diária, ela é a porção do primogênito. Hoje ela é dobrada. Encerramos mais um encontro. Foi Já, rápido, foi não? rapaz, foi muito rápido. Rapaz, foi excelente, foi muito bom. A irmã Daniela ter sido aqui com a gente, o pastor também. E próxima semana nós teremos um assunto sobre relacionamentos, né? Eita, onde o pastor e a irmã Daniela vão abrir o coração. Olha aqui. só. Eu soube que tem vários corações explodindo aqui, né? Rapaz, vai ter esse negócio mesmo. Inclusive, eu vou pegar aqui um coração sobrando aqui, mas para encerrar, irmã Daniela, deixa a sua palavra de bênção para todos que estão assistindo, para a gente poder concluir o nosso quadro de hoje. Amém. Quero dizer para você que tem padecido com variações de humor nesse tempo, que a palavra de Deus diz que há um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Então, o Senhor é com você. Coloque-se, né, diante dele, expresse suas angústias, seus medos, sua irritabilidade, sua tristeza. Coloque diante do Senhor. O primeiro passo para nós recebermos ajuda é nós reconhecermos que estamos precisando dela. Então, quando você abrir os seus lábios, primeiramente para o Senhor, pedir a ajuda dele, com certeza ele vai te ajudar. E o ambiente na sua casa, o relacionamento com seus filhos, com seu cônjuge, com as pessoas que estão à sua volta, com certeza vai melhorar. Então, fale dos seus sentimentos. E a Bíblia também nos ensina que, para que haja mudança na nossa vida, é preciso despojar e revestir. Não é apenas tirar aquilo que está incomodando, não é apenas colocar para fora, não é apenas deixar de fazer algo, mas também colocar algo no lugar, é se revestir
de novos comportamentos, de novas posturas, reconhecer quando algumas dessas alterações de humor afetaram pessoas próximas a você e você precisa pedir perdão, precisa reconhecer, né? E precisa também pedir ajuda. Então, com certeza, vai ter alguém do seu lado para te ajudar. E saiba que esse momento difícil que você está passando agora, ele vai passar. Nós vamos vencer. E o Senhor estará com você. Qualquer pensamento de ansiedade, de preocupação, de inquietação, lance sobre o Senhor, porque Ele nos garante que Ele vai cuidar de nós. Amém. Pouquíssimas pessoas vão precisar de um acompanhamento que vai precisar de medicamento. A maioria das pessoas que sofrem de variação de humor, elas podem mudar essa realidade. Então, você não é vítima do seu humor. Você é maior do que o seu humor. E você pode mudar. Ninguém que está à sua volta pode mudar você, o cenário não pode mudar você, mas você pode mudar e você tem a ajuda do Espírito Santo, como a Dani colocou. Então, começa a colocar como uma resolução melhorar nesse aspecto, porque um número muito pequeno está limitado a fazer alguma coisa a respeito disso e precisará de uma ajuda mais profissional. Mas grande parte das pessoas só precisa admitir e começar a mudança. Que coisa maravilhosa, muito bom. Essa noite para mim foi muito edificante. Eu aprendi muita coisa que não sabia e pude entender muita coisa, muitos conceitos aí, tanto técnicos como da palavra, que eu não sabia e que com certeza me ajudam no campo pessoal, mas também me ajudam na minha liderança, né? Glória a Deus. Foi muito bom estar aqui. Toda quinta-feira nós estaremos juntos aqui nesse quadro e o objetivo aqui realmente é que nós possamos fazer tudo isso e da palavra ao coração, para que ele possa atingir o seu coração em casa e você possa entender as razões da palavra do Senhor na sua vida. Então, espero que essa noite tenha sido uma noite esclarecedora para a sua vida e que, se você gostou mesmo, coloque aí nos comentários. Nós sempre vamos estar trazendo temas que vão atingir teu coração em nome de Jesus. Deus te abençoe. Até a próxima, se Deus quiser. Paz. Amém. Tchau, tchau. Até mais.